Quando for fazer a pergunta, nome do veículo. Já está ligado aqui? Tá ligado. Tá. Já pode? Boa noite, Zé Felipe Rocha, do Lance. Acho que seu semblante nunca esteve tão tranquilo. Não, tranquilo seja forte demais, mas nunca deixou de estar tão pesado como em outras ocasiões. Queria que você analisasse a partida e como que está o ambiente depois de uma vitória que te deixou menos tenso, melhor dizendo. Boa noite a todos, boa noite, Felipe. A vitória é fundamental para a gente, né? A gente fazendo uma análise de blocos de 3 em 3 jogos, a gente tem uma sequência bem dura, né? Grêmio e Cruzeiro dentro de casa e entre eles o Náutico fora. Por isso a gente sabia que a gente fazer o 3 pontos dentro de casa era fundamental para a gente partir para essa outra sequência. O grupo acho que tem demonstrado tudo aquilo que já passa para o externo, né? Uma unidade muito grande, uma química muito legal. Isso é o ponto de partida do nosso trabalho. Eu acho que tivemos um primeiro tempo que acabou ficando. Tivemos um primeiro tempo onde algumas coisas que nós imaginávamos que pudesse acontecer não aconteceram. A equipe do Brusque veio de uma forma bem corajosa para jogar com a gente, com uma linha de 4 atacantes, apostando nas bolas longas também e no jogo por dentro, atraindo nossos 2 meias e podendo jogar em cima do Alexandro e também do Júnior Todinho. Fez uma boa uma dobradinha bem rápida, um lado rápido, onde eles conseguiram chegar com bastante cruzamentos, mas até os 30, 35 minutos o jogo estava num nível mais equilibrado. Quando a gente acabou dando um pouquinho mais de oportunidade para eles, já no segundo tempo eu acho que a gente fez um segundo tempo mais consistente, principalmente depois das trocas. A gente fez o segundo gol, poderíamos ter feito até mais, acho que a vitória foi merecida. Zé, boa noite. Eu sou Almeno Campos, da Rádio Alternativa Esportes. Eu queria que você fizesse uma avaliação do desempenho de Nenê e Palácio juntos. Qual a sua avaliação do desempenho da dupla hoje, primeira vez como titulares juntos na equipe do Vasco? Boa noite. Sem dúvida, era uma expectativa nossa, né? Algumas coletivas atrás nós comentamos que víamos que havia possibilidade de jogar junto, mas depende de treino, de jogo, de repetição. A nossa ideia era fazer o Palácio partir de fora para dentro, né? Como a gente tinha a entrada do Everton hoje no lugar do Gabriel Dias. O Everton é um lateral que trabalha muito na profundidade. A nossa ideia é a gente fazer uma cobertura ali, ora com o Yuri, ora com o Andrei, e poder fazer o Palácio se aproximar do Nenê. E junto com o Raniel, tem um triângulo ali com uma capacidade técnica boa, onde a gente pudesse fazer combinações e chegar à frente, né? O grande problema nosso é que a gente não conseguiu dar tempo para que esse desenho acontecesse, né? A gente foi um pouco ansioso, talvez pela energia toda que a gente colocou no início da partida. A gente sabia que era uma partida importante. As poucas vezes que aconteceu esse desenho de Nenê, Palácio dentro e Raniel fazendo a ponta ali, a gente teve chance de criar boas oportunidades e eu via um desenho bem positivo, mas é só uma primeira vez os dois juntos, né? Eu acho que tem a questão física também, né? O Raniel é um jogador que essa semana teve alguns problemas, ficou de fora de algumas sessões de trabalho. Nenê já é um jogador de 40 anos, com toda a sua capacidade, decidiu para a gente mais uma vez, e o Palácio que está recuperando. Então, acho que isso acabou fazendo com que a gente não conseguisse repetir muitas vezes aquilo que a gente desenhou. No segundo tempo a gente conseguiu dar uma equilibrada com a entrada do Figueiredo e do Getúlio. Uma pena o Getúlio ter sentido mal durante a partida, mas acho que o John também fez um bom trabalho, enfim. É importante a gente mostrar a força do grupo. A gente não tem 11 titulares, apenas aqueles que entram representam todo o nosso grupo. Boa noite, Zé. Felipe de Dona Carmen Esporte. Gostaria que você falasse individualmente do Nenê, que chegou aos 2 primeiros gols hoje na Série B, não tinha feito nenhum gol, chegou aos 2 primeiros. Gostaria que você falasse mais individualmente do Nenê hoje na partida.
O Nenê é um jogador que, quando tem espaço, quando tem tempo para pensar, mesmo com toda a sua bagagem, com a sua idade, ele tem possibilidades, né, de decidir uma partida, ou numa bola parada, ou até mesmo com uma bola andando. Ele tem muita percepção, conhece bem os espaços onde jogar. Eu acho que hoje ele foi perfeito na questão de, enquanto deu, ajudar o Raniel a marcar a saída de bola de 3 zagueiros, ou melhor, o encaixe do Potiguar, conseguir fazer 3-2 em cima deles para inibir o lado oposto. Enquanto ele tinha a bola e conseguia ocupar bons espaços, o Quinteiro fez boas ligações com ele, que foi importante para a gente também. E foi decisivo porque ele tem essa capacidade, né? E legal ele poder completar uma partida inteira, legal ele poder fazer 2 gols, porque isso dá mais confiança ainda para ele, uma coisa que ele nunca perdeu. Ele acredita muito no grupo, no trabalho e em si próprio. Então, um jogador desse é importante ter, porque em momentos difíceis, como foi no lance do primeiro gol, né, que talvez era o momento que o Brusque estava melhor na partida até, ele decidiu ali no primeiro tempo, e foi fundamental a gente levar para o intervalo a diferença de 1-0, porque a gente começa no segundo tempo melhor na partida. Já no primeiro lance a gente perde uma oportunidade com o próprio Nenê Raniel, e depois o segundo gol dele mostra toda a inteligência, porque ele consegue iniciar a jogada e estar no lugar certo na hora certa. Então, é fundamental que ele esteja do nosso lado. Zé, a gente vem falando nas últimas coletivas, batendo na tecla do Nasce numa jogada que eu até comentei durante o segundo tempo. Aparentemente você viu a jogada no intervalo. Queria que você comentasse, porque você coloca o Getúlio nas costas do jogador que estava com o cartão amarelo. Queria que você comentasse o que você tinha lido e se você já vê hoje o time fluindo mais ofensivamente. Olha, a gente vem trabalhando muito todos os momentos do jogo, né? Lógico que é uma cobrança nossa. A gente não trabalha para ganhar de 1-0 sofrido todo jogo, né? Pelo contrário, mas também o que nós empatamos, eu preferia ter ganho de 1-0. Então, assim, a vitória dá 3 pontos para a gente. Hoje, se tivesse que ser uma vitória de 1-0, daria essa mesmo 3 pontos para a gente. Era muito, muito importante a gente vencer a partida hoje. O Getúlio vem treinando como sempre, né? O Getúlio é um jogador que trabalha muito, muito silencioso no dia a dia dele, mas ele está sempre disposto a trabalhar, ajudar. Ontem eu ainda estava em dúvida se eu começava com o Raniel, até pelo critério que eu usei com o próprio Figueiredo, que também perdeu algumas sessões de treinamentos. Eu queria observar o Palácio naquela função, muito em função da entrada do Everton e não o Gabriel Dias. E eu não queria fugir muito do critério. Conversei com o Raniel e falou: professor, fica à vontade, se você quiser começar com o Getúlio, pô, estou aqui, eu entro depois, sem problema nenhum, mas eu estou bem, o que você precisar. Então, assim, mostra toda a maneira como o grupo se trata e o respeito que eles têm ali entre eles no dia a dia. Então, assim, eles vibrou muito no vestiário com o próprio Getúlio. O Getúlio, infelizmente, teve que sair, mas já entrou bem na partida, forçou um cartão amarelo em cima do Wallace, deu o passe, a assistência para o segundo gol de uma forma muito inteligente, percebeu a entrada do Raniel e ataca bem as costas dos zagueiros. E aí eu falei para eles, como eles estão subindo um pouco a marcação, a gente tenta atacar as costas dele, né? Enfim, feliz pela vitória, feliz por dar essa vitória para a torcida do Vasco, que fez mais uma linda festa. Então essa química é fundamental. A gente sabe que nós chegamos ao G4, estamos no G4 hoje, a nossa ideia é estar sempre próximo ou dentro do G4. A gente depende muito da nossa torcida, que empurra a gente o tempo todo, uma demonstração linda dentro de São Januário, fora de São Januário. Então, é um momento muito legal, mas a gente sabe que a Série B é muito longa, existem momentos que a gente vai estar embaixo, a gente tem que estar forte e unido para atravessar todos esses momentos, e quando tiver em baixa, também ser forte para a gente sair rapidamente desse momento. Zé, e até nessa Série B que é muito intensa, o próximo desafio é justamente contra o Grêmio, que é um dos candidatos também para subir para a Série A.
É muito estranho a gente falar com um jogo de Série B entre Vasco e Grêmio. Sei que vocês acabaram de vir de uma vitória muito importante, mas o que você já pode falar sobre a equipe do Grêmio, as dificuldades, os desafios que vocês poderão encontrar diante do Grêmio? Olha, respeito muito a equipe do Grêmio, né? Tem um treinador extremamente capacitado que já mostrou toda a sua condição em outras equipes e também no Grêmio, né? O Roger certamente vai preparar muito bem a sua equipe, tem jogadores individualmente com um poder de decisão muito grande, né? E eu acredito que vai ser um grande jogo. Eu falei isso antes da competição, tinha certeza que a Série B desse ano vai proporcionar grandes jogos. Eu espero que a gente consiga estar totalmente preparado para essa partida. E, sem dúvida alguma, 2 campeões brasileiros, 2 campeões continentais. Certamente a torcida vai fazer uma outra grande festa. Tomara que a gente possa ser competente, né, para a gente fazer um grande jogo e vencê-los, né? Porque certamente uma vitória contra uma equipe do porte e do poderio do Grêmio, que certamente vai estar brigando pelo acesso, nos dá uma condição numérica, né, de tabela importantíssimo, que pode fazer uma diferença muito grande lá na frente. Mas é um jogo sem previsões. Talvez a gente, por jogar em casa, tenha assim o dever de buscar mais o jogo, mas eu acho que o Roger é muito inteligente para saber entender que isso pode ser um fator contra a gente. Não acredito que ele venha aqui marcar baixo ou esperar para jogar em contra-ataque, mas, de uma forma geral, vamos ter 2 grandes equipes, com grandes jogadores dos 2 lados. Tenho certeza que quem estiver aqui em São Januário vai viver uma grande noite na quinta-feira que vem. Zé, com a vitória de hoje, o Vasco chegou a 4 jogos consecutivos sem sofrer gol. Até o momento são 3 gols sofridos. Queria que você falasse sobre esse sistema defensivo do Vasco, que vem fazendo um ótimo trabalho nessa série. Trabalhamos muito, assim como tentamos trabalhar, mas a construção sempre é um pouquinho mais complicada, depende muito mais da fantasia, da técnica do jogador. A defesa tem mecanismos bem claros, isso é muito importante. Todos eles sabem o que fazer em cada momento. Quando o bola está no setor A ou setor B. Vale destacar que, mesmo sem a presença do Gabriel, que é um jogador que defende muito bem, né? O Everton fez uma grande partida, no meu modo de ver, foi impecável, até porque pegou uns jogadores importantes, né? O próprio Alex Juan, que é um jogador muito rápido, jogando do seu lado, a própria subida do lateral esquerdo também, que tem um potencial muito grande de investimento ali pela lateral, ele deu conta do recado. Então, assim, enaltecer todo o grupo, todo o trabalho. Nós precisamos continuar evoluindo e investindo em todas as fases do jogo. Importante a gente não sofrer gol, dar confiança. Hoje tivemos próximo de sofrer, principalmente no primeiro tempo, onde a equipe do Brusque criou algumas situações, muito mais pelo desencaixe ali na frente. A gente não conseguiu deter algumas bolas dele, mas depois que a gente conseguiu ir para o vestiário, melhoramos bastante. Eu acho que o jogo teve um placar merecido, talvez um primeiro tempo, um placar que foi muito importante para a gente, apesar da gente talvez não ter tantas oportunidades, mas a competência de, quando chegar próximo do gol e fazer, fez toda a diferença. Zé, você falou algumas vezes nessa noite que foi uma vitória muito importante. Fora de campo também foi um dia muito importante. Queria saber se o time teve contato ou soube sobre como estava sendo conduzido o dia em relação às reuniões com a 777, ou se vocês se blindaram para se concentrar para a partida. Na verdade, como eu sempre falo, né, a gente teve a visita deles, de 2 integrantes da empresa, ontem no CT, deram boas-vindas, demos boas-vindas para eles, desejaram sorte para a gente, viram uma boa parte do treinamento, mas até então eu particularmente não sabia da programação deles, mas certamente, como eu falei algumas vezes aqui, são negociações que todos já sabem que estão acontecendo, mas que a gente procura não se envolver, porque
É muita preocupação com o adversário, é muita preocupação com o treinamento. A gente já tem aí uma força-tarefa aí sempre para o próximo jogo, né? Então está todo mundo trabalhando já para a gente poder mapear o máximo possível e entregar o máximo possível contra o Grêmio. E as questões burocráticas, as questões administrativas, eu deixo para quem é de direito, Carlos Brasil, o Melo, o presidente Jorge Salgado. Então, são pessoas capacitadas para resolver aquilo que tem que ser resolvido, e a gente vai topando aí o dia a dia, como funcionário que somos, tentando fazer o nosso melhor, entregar o máximo possível para o torcedor e para a equipe. Obrigado, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite. Eu não sei ligar, não. É nóis.